Meditação que eu vou ter convosco, já a preparei há algum tempo e ela ficou na gaveta. Eu pensei, como é que a Igreja da Amadora vai reagir a uma coisa destas? Mas pronto, cheguei à altura e decidi arriscar. De maneira que não se sintam visados. O primeiro visado fui eu, mas vamos fazê-lo com um determinado sentido de humor. Há uma série de atitudes incomuns por parte de alguns cidadãos que todos os anos merecem a atenção da revista das seleções do Reader's Digest. E essas atitudes incomuns é um pouco por todo o mundo. Por exemplo, na Finlândia, um ladrão barbudo de 26 anos entrou numa grande superfície de venda de equipamentos eletrónicos, escolheu uns auscultadores específicos, colocou-os dentro do bolso e foi até a um provador para disfarçar a coisa. E teria, evidentemente, levado a bom termo o seu intento se a sua vaidade o não tivesse traído. Uma vez dentro do provador, constatou o dito indivíduo que tinha a barba por fazer. E aí o que é que ele resolveu fazer? Já que estou numa loja de eletrónica, vou à secção das máquinas de barbear, tiro uma e vou parar a barba. E foi o que ele fez. Tirou uma máquina, foi para o provador e aparou a barba. Isso despertou a atenção dos empregados da dita loja e à saída eles estavam à espera dele. Estavam à espera dele, pediram-lhe para ele tirar o casaco e lá dentro do casaco, imaginem que encontraram, obviamente, os auscultadores. Foi preso e teve que indenizar a loja, não apenas nos auscultadores que tentava roubar, mas na máquina de barbear, que uma vez que foi utilizada, já não podia voltar a ser vendida. Se mudarmos agora da Finlândia para a Índia, a Direção-Geral das Polícias constatou que num determinado estado da Índia, no estado de Bihar, 40 mil caixas de vinho, atenção, não são 40 mil garrafas, são 40 mil caixas de vinho confiscadas pelos agentes, tinham sido todas elas bebidas. Pelo que a Direção-Geral das Polícias resolveu investigar o fenómeno. Nesse estado, levaram os agentes a um interrogatório e, para espanto geral dos interrogadores, foi constatado que os ratos tinham roído as rolhas e tinham bebido o conteúdo das garrafas. Era esta a resposta da esmagadora maioria dos agentes. Mudando agora para um outro local, para o Canadá, uma senhora foi mandada parar pela polícia de trânsito quando tinha já ultrapassado mais do dobro do limite de velocidade permitido numa determinada estrada. Os agentes da Brigada de Trânsito aproximaram-se da senhora e perguntaram-lhe qual era a pressa. E a senhora respondeu: eu quero chegar à minha quinta antes do pôr do sol. Até aí, tudo bem, não fosse o excesso de velocidade, só que eram 8h20 da manhã. Ela tinha muito tempo para chegar à quinta antes do pôr do sol. Regressemos à Finlândia. Na Finlândia acontecem coisas giras. Também numa grande superfície, um ladrão começou a fazer um apanhado de coisas e, por último, apanhou uma bicicleta. Montou-se na bicicleta e disparou em direção às portas. Não contou, foi com o fechamento e abertura das portas e quando ele ia justamente quase a passar, a porta fechou. E quando ela fechou, ele estatelou-se de encontrar a porta e facilmente foi agarrado pelos seguranças. Ora, isto tudo são ações insólitas, como vocês veem, acontecem um pouco por todo o mundo. E houve um livro que eu li, um livro engraçado. Eu às vezes leio coisas engraçadas. O título desse livro era As Leis Fundamentais da Estupidez Humana. O autor era um senhor Carlos Cipolla, ele historiador da Universidade de Berkeley e também na Escola Normal Superior de Pisa. Eu perguntei-me quem é que este senhor terá encontrado na vida para fazer este livro. Porque vocês vão ver que ele topou com alguém que não foi muito simpático. E este senhor dizia, bom, antes de eu escrever as leis fundamentais da estupidez humana, é preciso definir quem é estúpido.
E por isso temos que o comparar com outros tipos de gente. Raciocina o Sr. Cípula. Vamos seguir o seu raciocínio. E ele diz assim: quando o indivíduo nos causa uma perda a nós e um ganho a ele, estamos na presença de um bandido. Sem dúvida alguma. Se, pelo contrário, alguém realiza uma ação que lhe causa uma perda a ele e um ganho a nós, estamos na presença de um imbecil. São palavras do Sr. Cípula. Quando alguém age de tal maneira que todos são beneficiados, estamos na presença de um inteligente. Todos são beneficiados. Mas depois diz o Sr. Cípula o seguinte: o problema é que o nosso cotidiano está cheio de incidentes que nos fazem perder dinheiro, tempo, energia, apetite, alegria e até a nossa saúde. Quando encontramos uma criatura ridícula que não tem nada a ganhar e que realmente nada ganha em nos causar embaraços, dificuldades e mal, e no fundo ninguém sabe porque é que ela age dessa maneira. E daí o Sr. Cípula deve ter encontrado esta criatura, não se deve ter dado bem, e vamos ver as leis fundamentais da estupidez humana. São 5 as leis fundamentais da estupidez humana. Primeira lei. Cada um subestima sempre, inevitavelmente, o número de indivíduos estúpidos que existem no mundo. E é verdade. Já se vocês constatarem, o homem mais inteligente da nossa contemporaneidade, o Sr. Albert Einstein, ele tinha dito o seguinte: duas coisas são infinitas, dizia Einstein: o universo e a estupidez humana. Mas no que respeita ao universo, ainda não adquiri a certeza absoluta. Ele já tinha adquirido a certeza absoluta num outro ponto. Portanto, Einstein dá razão ao Sr. Cípula. Passemos à segunda lei da estupidez humana. A segunda lei diz o seguinte: os estúpidos estão em todos os grupos, pois a probabilidade de tal indivíduo ser estúpido é independente de todas as outras características desse indivíduo. Isto são leis pelo Sr. Cípula. Não se ataquem a mim. Terceira lei é a definição do dito cujo. É estúpido aquele que desencadeia uma perda para outro indivíduo ou para um grupo de outros indivíduos, embora não tire ele mesmo nenhum benefício e eventualmente até inflija perdas para si próprio. Esta é a terceira lei. Vamos à quarta lei. Os não estúpidos, nós todos, subestimam sempre o poder destruidor dos estúpidos. Em concreto, os não estúpidos esquecem incessantemente que em todos os tempos, em todos os lugares e em todas as circunstâncias, tratar com e ou associar-se com gente estúpida revela-se inevitavelmente um erro custoso. E finalmente a quinta lei do Sr. Cípula: o indivíduo estúpido é o tipo de indivíduo mais perigoso. Ponham um cartaz, procura-se. E eu hoje, depois de ter lido este belo livro, que é instrutivo, acreditem, resolvi fazer uma reflexão sobre a prevenção contra a estupidez humana. E, portanto, gostaria de começar com uma passagem bem conhecida de todos nós. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 25, e nos versículos 1 a 13, 1 de Samuel, capítulo 25, é uma situação que nós conhecemos perfeitamente. Esta que encontramos aqui em 1 de Samuel, no capítulo 25. 1 de Samuel 25, versículos 1 a 13. Ora, faleceu Samuel, e todo o Israel se ajuntou e o pranteou e o sepultaram na sua casa em Ramá. Então Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Certo homem em Maom, que tinha muitos bens no Carmelo, era abastado, tinha 1000 cabras, 3000 ovelhas, as quais estava tosqueando no Carmelo. E chamava-se o homem Nabal, e a sua mulher Abigail. Era a mulher sensata e formosa, mas o homem descendente de Caleb
era duro e maligno nas suas ações. Ouviu David, enquanto estava no deserto, que Nabal tosqueava as suas ovelhas e lhe enviou 10 moços, dizendo-lhe: subi ao Carmelo e, indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Assim direis: paz seja contigo e com a tua família e com tudo o que tens. Agora, tenho ouvido que tens tosqueadores. Quando os teus pastores estiveram connosco, nenhum agravo lhes fizemos, coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços e eles te dirão. Portanto, esses moços já sem graça aos teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá aos teus servos e a Davi teu filho o que puder. E chegando os moços a David, e tendo falado a Nabal todas essas palavras, em nome de David, calaram-se. E respondeu Nabal aos moços de David: quem é David? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há que hoje fogem do seu senhor. Tomaria eu o meu pão, a minha água, a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e daria a homens que não sei de onde vêm? Os moços de David puseram-se a caminho e, voltando, vieram anunciar-lhe tudo conforme essas palavras. E disse David aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada e cingiu também David a sua. Subiram após David uns 400 homens e 200 ficaram com as bagagens. E o relato continua. Mas esta passagem que acabamos de ler situa-se num momento dramático da história do povo de Israel, com uma perda irreparável. O homem mais sensato da nação, o homem que tem uma vida espiritual de peso, aquele que é uma referência espiritualmente falando, desaparece. Samuel. E nós ficamos entregues a um rei louco, Saul, que tem maior preocupação em perseguir o genro do que em governar a nação. E ficamos entregues também a um David que constitui uma empresa privada de segurança e vai oferecendo proteção onde o Estado tinha falhado. Ora, estamos à beira de resvalar de novo para o período dos juízes, que se caracterizava em que cada um fazia o que bem lhe parecia. O David não contribuía muito para a sustentabilidade da nação, mas era o único que assegurava a proteção, pelo menos nos territórios em que ele estava. E, é claro, ele fazia-se pagar por essa empresa de segurança privada. Nós poderíamos dizer que, à falta do Estado governar, alguém se governava naquele estado de coisas. É neste contexto que surge este senhor, Nabal. O nome dele significa louco, insensato, perverso, ímpio, estúpido. Não sei se vocês se deram conta. Devem ter-se dado. Ele é que não. Não se deve ter dado conta de que, com a resposta que ele dá a David, poderia ter contribuído para o extermínio completo dele, de tudo o que ele representava e de todos aqueles que lhe estavam associados. É que Nabal, em princípio, aceitou tacitamente o acordo de David. E uma manhã ele acorda e acha que o acordo já não é válido. É engraçado que nós constatamos esta mesma reação até nos políticos mais influentes do mundo internacional. No momento eles acordam com uma coisa, no dia seguinte, quando eles acordam, já não concordam com o que tinham concordado no dia anterior. E, ainda por cima, Nabal, com as suas expressões, vai provocar a tempestade perfeita. Vai lembrar a David que ele é um fugido. Mas esquece de dizer que ele é um fugitivo por causa da insanidade do rei. E vai acusar David de ser nem mais nem menos de um traidor. E a insensatez traduz-se justamente nesta incapacidade de Nabal de perceber que aquilo que ele diz pode ter consequências dramáticas para ele e para todos os envolvidos, inclusivamente para David. A estupidez é a forma de viver egoisticamente, como se as pessoas fossem as únicas a viver no mundo, como se elas detivessem a verdade absoluta e como se tudo tivesse que acontecer com a sua visão estreita da realidade. É uma forma deturpada de perceber a realidade. E
Felizmente que nada disto aconteceu, porque há uma senhora, e só ela mereceria uma reflexão, só ela mereceria uma pregação. Esta senhora dá pelo nome de Abigail. Alguém sabe o que é que significa Abigail? É engraçado, porque o nome Abigail significa o meu pai alegra-se. Na verdade, só podia ser assim. Uma pessoa só pode conviver com um género de elemento como Nabal, tendo a alegria que lhe vem do pai. Porque viver com aquele personagem deveria ser qualquer coisa de dantesco. Viver num mundo de insanidade com um homem como um louco, como Nabal. E eu fui pesquisar. É verdade, Nabal também significa a loucura, significa a tolice, significa a insensatez, significa a estupidez. Mas já agora deixa-me ver no hebraico quantas palavras existem para definir a estupidez. E constatei que existem tantas quantas as formas de estupidez que existem. Ou seja, muitas. Não vos vou aqui fazer o inventário de todas. Vou-vos deixar algumas. Vamos, por exemplo, ver uma delas no livro de Provérbios, no capítulo 13 e no versículo 16. Provérbios 13, 16. Provérbios 13, 16. E é uma passagem que nos diz assim: todo prudente procede com conhecimento, mas o tolo expõe a sua loucura. Nesta frase, nós temos duas palavrinhas para a ação estúpida. Temos a palavra razal, insensato, e temos a palavra raval, de onde vem Nabal, a palavra louco. E diz-nos uma coisa engraçada, diz-nos que o louco, o tolo, expõe a sua insensatez, expõe a sua loucura. É engraçado porque um dos filhos de Nabucodonosor, do rei Nabucodonosor, que virá mais tarde a ser protagonista da Bíblia, um dos seus filhos chamava-se Evil-Merodach. Ora, Merodach, para que vocês saibam, era um deus da Babilónia. Mas Evil vem da raiz Raval, estúpido, louco. Logo, se nós quiséssemos traduzir o nome do Evil-Merodach, seria o louco Merodach, ou o estúpido Merodach. E esta passagem que acabamos de ler de Provérbios diz-nos que às vezes os insensatos gostam de fazer publicidade da sua loucura. Gostam de, hoje em dia, poderíamos dizer, de mostrar nas redes sociais os seus devaneios, as suas tolices, espalhar a sua estupidez como se fosse uma ação de relevo mundial, se calhar no Twitter. Como vocês já devem ter notado algumas vezes que acontece. Uma outra passagem que nós encontramos no profeta Jeremias, no capítulo 5, e nos versículos 21 a 24, Jeremias 5, 21 a 24, vamos encontrar mais outra palavra para a ação estúpida. E esta palavra é o contrário da que vimos há pouco. Jeremias 5, 21 a 24. E diz assim: ouvi agora isto, ó povo louco e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis. Não me temereis, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna que ele não pode passar. Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não a poderão passar. Este povo, porém, é de coração rebelde e obstinado. Rebelaram-se e foram-se. Não dizem no seu coração: temamos ao Senhor nosso Deus, que dá a chuva a temporã e a tardia a seu tempo. No versículo 21, temos na palavra louco a palavra hebraica sahal. Sahal é o inverso de razal e significa insensato, agir estupidamente, perverso, frustrar. E nesta expressão que nós encontramos em Jeremias, temos um Deus frustrado, que tenta por todos os meios chamar o seu povo de volta. O mar obedece-lhe. O mar conhece os seus limites, diz Deus, mas este povo não o conhece. E há muitas outras passagens no livro de Provérbios
que nos fazem o diagrama, digamos, das ações insensatas e loucas. Mas gostaria de vos levar ainda esta manhã ao livro de Salmos. E no capítulo 49, no Salmo 49, nós encontramos mais uma característica da insensatez. Salmo 49, os versículos 10 e 11. Salmo 49, 10 e 11. E diz assim: pois todos podem ver que os sábios morrem, que perecem igualmente o tolo e o insensato, e deixam a outros os seus bens. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. No versículo 10 deste salmo, onde diz que também parecem o tolo, a palavra que lá está é a palavra tradicional para estúpido, razal. E associada a estes seres humanos está uma outra característica. Eles colocam toda a sua ênfase em quê? Nos seus bens, nas suas terras, nas suas casas. E ainda por cima, diz o Salmo, eles pensam deixar os seus nomes às suas terras para perpetuar desta forma a sua própria identidade. É engraçado. Sabem que quando nós lemos alguns filósofos, Feuerbach, por exemplo, eles diziam que Deus já não existe, o ser humano é o que conta. E como é que nós vamos então constatar o desejo de eternidade, uma vez que Deus não existe? Como é que se vai processar o desejo de eternidade no ser humano? E diziam estes filósofos, o desejo de eternidade vai-se processar nas gerações que se seguem, no DNA. Estão a perceber? É assim que se faz o desejo de eternidade. Só que o DNA dura uma série de anos, depois estraga-se. E era assim que eles faziam. Ora, diz-nos ainda aqui, neste Salmo 49, o versículo 14, acerca destes personagens, uma coisa interessante. Como ovelhas são destinados à sepultura. Não sei agora como é que as vossas traduções dizem. A minha diz, a morte se alimentará deles. Mas, no texto hebraico diz, a morte será o seu pastor. Há outras traduções que dizem, a morte os apacentará. Aos insensatos, aos estúpidos, a morte será o seu pastor. É engraçado porque se nós lermos o Salmo 23, é o inverso daquele que é o pastor dos justos. O pastor dos justos é o Senhor. Enquanto que o pastor, e aqui a estupidez é colocar a ênfase, é colocar toda a sua ênfase nos seus bens, naquilo que se adquiriu. Não admira por isso que já no Eclesiastes, o sábio Salomão tinha se levantado contra esta tentativa de colocarmos a nosso interesse naquilo que adquirimos, ou naquilo que temos, ou naquilo que possuímos. E Jacques Ducan, num comentário a essa passagem do Eclesiastes, ele diz: no entanto, o Eclesiastes não está contra o tornar-se rico, trabalhar arduamente e desfrutar da vida. Pelo contrário, o seu argumento diz respeito à ansiedade de fazer dinheiro e acumular riqueza apenas pelo desejo de ter riqueza. Ele também está a falar contra a falácia de que toda a riqueza pode ser conseguida através dos seus próprios méritos. A sua conclusão é que todo este trabalho humano é vaidade, precisamente por causa da maldição que coloca nele a marca da morte. A única forma legítima e digna de trabalhar e desfrutar disso é dentro do contexto do dom de Deus como Criador. Portanto, a Bíblia diz-nos uma coisa interessante. Ser tolo, ser insensato, não é apenas provocar reações insensatas como Nabal. Ser tolo é definir-se a si próprio como o centro da sua existência. Ser tolo é colocar a sua ênfase e a sua vida em tudo aquilo que se possui. E isso leva-nos, sem dúvida alguma, à parábola de Jesus, que encontramos em Lucas 12, nos versículos 16 em diante. Em Lucas, no capítulo 12, nós encontramos, a seguir ao versículo 16, a parábola bem conhecida. E propôs-lhes esta parábola: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele pensava consigo mesmo, dizendo: que farei?
não tenham onde guardar os meus frutos. E disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí guardarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, alma, tens guardado muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, alegra-te. Deus, porém, lhe disse, louco. Podíamos traduzir esta expressão por estúpido. Esta noite te pedirão a tua alma. Então o que tens preparado para quem ficará? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Tomemos em atenção uma coisa, Jesus não se está aqui a opor ao empreendedorismo. A palavra que mudou o século XXI, empreendedorismo. O empreendedorismo significa que nós devemos fazer mexer a economia. Mas Lucas usa aqui justamente a palavra afron, insensato, ímpio, estúpido, para designar a ação deste homem. E George Knight, ao definir a atitude deste homem, diz-nos o seguinte acerca dele. Ajudar os outros ultrapassava o seu mundo mental. Realmente importante era cuidar de si mesmo. E isso significava obter mais e mais, de modo a poder construir celeiros cada vez melhores, cada vez maiores, para que pudesse obter ainda mais e mais e mais. E prossegue George Knight. A sua visão nunca ia para além deste mundo e fazia todos os seus planos em conformidade. Neste aspecto, era um ser humano normal. A pessoa que nunca se lembra que há um outro mundo está destinada um dia a ter o dia mais horrível dos choques horríveis. Se a nossa perspectiva não passa daquilo que nós fazemos neste mundo, então a palavra afron categoriza a nossa própria atitude. E irmão White dizia no livro Parábolas de Jesus, viver para si mesmo é perecer. A avareza, o desejo de beneficiar-se a si próprio, compromete a vida. É de Satanás o espírito de ganhar e atrair para si. De Cristo é o espírito de dar e de sacrificar-se em benefício dos outros. Conta-se a história de um homem que há alguns anos atrás encontrou um rapaz que ia para a escola. E o homem encontrou este rapaz e perguntou-lhe, para onde vais? Vou para a escola, disse o rapaz. E porquê é que tu vais para a escola? Para estudar, respondeu o rapaz. E porquê é que tu estudas? Para ser inteligente. E porquê é que tu queres ser inteligente? Para ter um bom emprego. E porquê é que tu queres ter um bom emprego? Para ter muito dinheiro. E porquê é que tu queres ter muito dinheiro? Para comprar comida. E para que é que tu queres comprar comida? Para comer. E porquê é que tu queres comer? Para viver. E o homem aproveitou e disse-lhe, e porquê é que tu vives? A mesma pergunta pode ser feita a cada um de nós. Para que é que tu vives? Qual é o propósito básico da tua existência no mundo? Acumular riqueza, fama, popularidade, preencher ambições, tentar sobreviver e depois de vários anos procurar mesmo assim chegar ao céu? É que às vezes nós caminhamos de insatisfação em insatisfação. Anselmo Borges, num dos livros que eu gosto de ler dele, Deus, Religiões e Infelicidade, tem esta expressão. Somos, por natureza, seres da carência. Não temos o que desejamos. E desejamos sempre, sempre mais. E nunca possuímos o que verdadeiramente desejamos. E queremos, e nem sabemos bem o que queremos e desejamos. Já alguma vez vocês se reviram nisto? Mas ele continua. Vamos baralhar um bocadinho as coisas. Mas quando possuímos o que pensávamos ser o que verdadeiramente queremos, afinal ainda não era isso. E pensava Schopenhauer, como se estivéssemos condenados a viver entre o desejo e o tédio. Na infelicidade do desejo, porque não temos. Na infelicidade do tédio, porque temos. Mas afinal não era isso. Este é o retrato da nossa sociedade. Uma sociedade que tem, mas que constata que afinal o ter não é isso. E muitos procuram. E Anselmo Borges conclui a sua reflexão, não neste livro, mas num outro livro que ele tem, Deus e o Sentido da Existência, onde ele diz assim, a existência caminha de sentido em sentido. Aquilo que nós vamos realizando
Mas um dia somos confrontados com a pergunta: qual é o sentido de todos os sentidos? E esse é o núcleo da questão religiosa. O quê ou quem dá sentido último à existência para que não fique na situação da ponte que não encontra o outro lado, a outra margem? E Anselmo Borges conclui: porque sem o sentido último, os caminhos de sentido não vão dar a lado nenhum. Há muitos caminhos de sentido. Às vezes, nós catalogamos os outros, como fez Sípula, de estúpidos. Afinal, acabamos por constatar que, tal como a Bíblia o mostra, não é apenas a ação insensata. É a maneira de viver insensatamente, fechada em si mesmo, fechada aos outros, fechada à realidade do mundo, fechada àquilo que Deus quer. Dizia Deus através do profeta Jeremias: não se glorie o rico nas suas riquezas, não se glorie o sábio nas suas sabedorias, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto: em conhecer que eu sou o Senhor. Só quando nós damos sentido último à nossa existência é que ela pode caminhar de sentido em sentido. Deus vos abençoe.